Olá, bom dia e a paz do Senhor, juvenis. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês nesta manhã. Pois é, eu sei que vocês estão aí, estão entrando e estão estranhando a minha presença aqui, mas foi me dado esse convite, eu aceitei com muito carinho. Pois vocês são alunos muito abençoados. Então, como de costume de seus professores, já peço que você que está chegando, já coloque a sua presença aí no chat, coloque uma paz do Senhor, um bom dia. Vou pedir para que vocês, juvenis, interajam com a gente no chat, conversem com os professores, interajam com a gente, deixem as perguntas de vocês, que os professores estão aí a postos para responder vocês e auxiliá-los. Ok? E você também que é visitante, vem aqui primeira vez, segunda, não sei quantas vezes você já veio aqui, mas seja muito bem-vindo. Nós ficamos muito felizes com a sua presença, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de já curtir esse vídeo, de deixar um comentário neste vídeo também. Se não compartilhou, compartilha, dá tempo de você compartilhar, tá ok? Então, vamos então já abrir nossa revista, né? A lição de número 7, uma lição muito especial, por sinal, como todas as outras que foi falada até aqui, diz sobre quem é o Espírito Santo. Então já deixa a sua revista aberta, fica aí com uma Bíblia, com um papel, com caneta, com lápis, para você poder anotar aquilo que de fato vai ser pertinente para o seu ensino, ok? Então vamos lá. Quem é o Espírito Santo? Vamos então para os objetivos desta lição, que diz o seguinte: conhecer a respeito da pessoa e obra do Espírito Santo, reconhecer os símbolos do Espírito Santo, compreender que somos templo do Espírito Santo. Tem muita coisa boa vindo por aí, hein? Então vamos para o texto áureo, nossa reflexão bíblica, que diz o seguinte: em João, capítulo 14, versículo 16, caso você não tenha revista, mas também vai aparecer aí na tela. Amém? Diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, 16. Vamos também para a leitura bíblica em classe. Caso você não possua a revista, novamente vai aparecer aí na tela, tá bom? Para você poder acompanhar com a gente. Mas é em João 16, dos versos 7 a 14, que diz o seguinte. Acompanhe comigo aí. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Glória a Deus por essa leitura. Vamos então orar comigo nesta manhã, para que o Senhor possa falar ao nosso coração, possa conduzir esta aula, para que o Senhor ministre no seu coração o que Ele tem preparado para nós neste dia. Amém? Vamos orar comigo. Senhor meu Deus maravilhoso, te agradecemos e te louvamos por mais este dia que o Senhor nos deu, por mais esta oportunidade de podermos servir a Ti. E é por isso que eu te peço que o Senhor prepare cada coração para receber a Tua palavra, que possamos aprender, Senhor Deus, quem é o Espírito Santo, que o Senhor ministre no nosso coração, Espírito de Deus, quem Tu és, que o Senhor possa revelar nesta manhã
Um pouco de ti, mais de ti a cada um de nós. Então, abra os nossos olhos espirituais. Prepara o nosso coração, os nossos ouvidos para receber mais de ti. Senhor, usa-me como instrumento seu para falar aquilo que precisa ser dito a cada um de nós nesta manhã. Que tudo possa louvar e engrandecer o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Começando, sobre quem é o Espírito Santo, a lição de número 7 que estamos, nós já chegamos à 7ª lição, pois está passando bem rápido, né? Mas então, eu já quero deixar bem claro para vocês que eu não vou seguir a leitura da revista na íntegra. Eu vou abordar todos os pontos, todos os objetivos da lição, mas eu não vou seguir pontualmente a forma como a revista dispôs, assim, os seus temas, ok? Então, o que é a doutrina do Espírito Santo? Na teologia, nós chamamos de pneumatologia, que significa pneuma, espírito ou vento, e logos, estudo ou tratado. No hebraico, a palavra espírito é ruach, ou ruach, que significa ar, vento, sopro e espírito. Então, a julgar pelo lugar que ocupa nas Escrituras, esta, em primeiro lugar, entre as verdades redentoras, com exceção das epístolas 2 e 3 de João, todos os livros do Novo Testamento contêm referências à obra do Espírito. Todos os evangelhos começam com uma promessa de derramamento do Espírito Santo. No entanto, é reconhecida também, como a doutrina negligenciada. Por quê? Por causa de alguns preconceitos, por parte do formalismo e o medo indevido do fanatismo tem produzido uma reação contra a ênfase na obra do Espírito, na experiência pessoal. Naturalmente, este fato resultou em quê? Em uma decadência espiritual, pois não pode haver um cristianismo vivo sem o Espírito. Somente ele pode fazer real o que a obra de Cristo possibilitou. E, de fato, nós podemos perceber que no mundo de hoje que vivemos, a decadência espiritual que estamos, nós estamos ouvindo despertamentos espirituais. Como ouvimos recentemente nessa semana, falando sobre a conferência de despertamento espiritual na nossa igreja, aqui na ADME. Como nós somos exortados e impulsionados a respeito da nossa vida espiritual, da nossa vida diante de Deus, nossa vida neste mundo. Então, mais uma vez, como é importante nós aprendermos de forma bíblica quem é o Espírito Santo. Então, aqui, eu quero dispor para vocês, é claro que não temos como exaurir esse tema por completo, pois ele é muito grande, é muito complexo. Mas a gente vai falar aqui, de fato, todas as partes que são essenciais para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento intelectual e principalmente espiritual. Então, nosso primeiro tópico fala sobre uma pessoa divina. Eu vou ler somente uma parte do trecho da revista de vocês, que diz assim, acompanhem comigo. O Espírito Santo, longe de ser uma força impessoal ou uma energia cósmica, deve ser entendido como a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Em toda a Bíblia, percebemos sua santa presença e poderosa manifestação. Então, a gente vai falar um pouquinho de como foi a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento, que às vezes deixa a gente um pouco com dúvida, né? A gente é muito acostumado a ouvir como ele age no Novo Testamento, nos dias de hoje, mas como é que ele agia no Antigo Testamento? Vamos fazer uma rápida, então, passagem para a gente poder entender um pouquinho de como ele agia no Antigo Testamento. Porque o Espírito Santo, de fato, ele é Deus. Então, ele participou de todas as etapas, de tudo que acontece no mundo, de tudo que aconteceu no mundo, ele participou e participa, porque ele é Deus, ele faz parte da Santíssima Trindade. Então, o Espírito Santo, ele é revelado no Antigo Testamento de 3 maneiras. Primeira, como Espírito Criador, ou cósmico, por cujo poder o universo e todos os seres foram criados. Segunda, como o Espírito dinâmico ou doador de poder. Terceira, como espírito regenerador, pelo qual a natureza humana é transformada. Vamos lá. Como espírito criador, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, repetindo, por cujo poder
o universo foi criado. Como diz em Gênesis, né, que ele se movia sobre a face das águas, e também fazendo referência a Jó 26:13, a Salmo 33:6, Salmo 104:30, que ele participou da glória de toda a criação. Ou seja, ele esteve desde o princípio, porque ele é eterno. Ele é Deus. Então, o Dr. Dênio escreve assim, abre aspas, o Espírito Santo como divindade inseparável em toda a criação, manifesta sua presença pelo que chamamos as leis da natureza. Ele é o princípio da ordem da vida, o poder organizador da natureza criada. Todas as forças da natureza são apenas evidências da presença e operação do Espírito de Deus. As forças mecânicas, a ação química, a vida orgânica nas plantas e nos animais, a energia relativa à ação nervosa, a inteligência e a conduta moral são apenas evidências da imanência de Deus, da qual o Espírito Santo é o agente. Eu creio que vocês já ouviram em uma das aulas de vocês, eu acredito que foi na aula de número 2, que falou sobre quem é Deus, se eu não me engano foi a aula de número 2, isso, que foi até o diácono André que deu a vocês, e justamente falar sobre essa questão de quem Deus é. Ele tem atributos que são comunicáveis e atributos que não são comunicáveis. Então, a gente está falando aqui de imanência. Creio que vocês já ouviram essa palavra, que é a forma como Deus se comunica com a sua criação, né? Temos a transcendência de Deus, é a parte que ele não se comunica, ele está além de sua criação. E nós temos aqui a imanência de Deus. A forma como Deus se comunica com a sua criação. E como Deus se comunica com a sua criação? Através do seu Espírito, o Espírito de Deus. Então, ele que é o agente dessa comunicação. Então, o Espírito Santo criou e sustenta o homem, como diz em Gênesis 2, 7, Jó 33, 34. À medida que eu vou falando, vai aparecendo algumas referências bíblicas, tá bom? Do que eu vou falando. Mesmo as pessoas que não creem em Deus são sustentadas e criadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. O homem deve a sua existência e a continuação desta às duas mãos de Deus. Isto é, o verbo, como diz em João 1, de 1 a 3, o Espírito foi esse que Deus dirigiu, dizendo, façamos o homem. O Espírito Santo de Deus estava lá. Por isso que sempre diz, façamos homem, façamos isso, vamos isso. Então, o Espírito Santo estava na criação, estava desde os tempos, ele sempre existiu, porque ele é Deus, ok? Então, o Espírito dinâmico que produz. Ao estudarmos a história de Israel, lemos que o Espírito Santo inspirou certos homens para governar e guiar os membros desse reino, e para dirigir seu progresso na vida de consagração. A operação dinâmica do Espírito criou duas classes de ministros. Primeira, obreiros para Deus, homens de ação, organizadores executivos. Segunda, locutores para Deus, que são profetas e mestres. Então, nós vemos em vários textos bíblicos do Antigo Testamento como Deus usou diversos homens e mulheres, de fato, para serem juízes, para serem reis, para serem profetas, para serem aqueles organizadores. Nós lemos no Antigo Testamento na parte da construção da arca, do tabernáculo, como Deus ungiu, Deus fala que Deus, assim, ele deu habilidades, deu dons para que aqueles homens pudessem produzir, pudessem fazer e realizar com as suas mãos. A construção do tabernáculo, da arca, dos utensílios, tudo, o Espírito Santo estava sendo o agente para derramar aquelas habilidades, aqueles dons e talentos a estes homens e demais outras atuações que ele assim fez no Antigo Testamento, como os profetas, como os reis, como os sacerdotes, como os juízes. Então, ele agia desta maneira. E também como o Espírito regenerador. Consideramos as seguintes verdades relativas ao Espírito regenerador. Sua presença é registrada no Antigo Testamento, porém, ela não é acentuada, né? Não é tão evidenciada como no Novo Testamento. Seu derramamento é descrito principalmente como uma bênção futura em conexão com a vinda do Messias e mostra características distintas. Então, ou seja, no Antigo Testamento, embora nós temos diversos momentos em que o Espírito de Deus, como é registrado, no Antigo Testamento você não vai encontrar a palavra Espírito Santo, mas você vai encontrar Santo Espírito em vários salmos, ou Espírito de Deus, ou Teu Espírito, ok? Então, assim,
no Antigo Testamento não é evidenciado e mostrado tantas coisas, vamos dizer assim, extraordinárias, como nós vemos no Novo Testamento, né? Nós vemos diversas coisas de fato gloriosas, mas eu estou falando a respeito quando o Espírito Santo toma um homem, como nós vemos no Novo Testamento, várias passagens que assim nos mostra. Então, no Antigo Testamento, ele se mostrava de maneira esporádica e também de maneira limitada. Era mais para o povo de Israel. Era mais para o povo que Deus separou naquela época. Por quê? Porque Deus tinha um propósito de preparar aquele povo, de separar aquele povo. Então, era derramado em algumas pessoas com propósitos e também somente para o povo de Israel. Por quê? Porque tinha essa separação. Porque Deus estava mostrando que ele desejava um povo seu, um povo zeloso, um povo de boas obras. Desde o Antigo Testamento, Deus revela isso, a sua vontade. Então, nós vamos ver que também todas essas manifestações estavam revelando algo que seria maior. O que seria? Que depois da vinda do Messias, da ascensão do Messias, o Espírito Santo iria se manifestar de maneira plena. Não no sentido de toda a sua plenitude no homem, mas no sentido de habitar, de fato, no homem. Porque antes nós vemos que o Espírito Santo, ou melhor, né, como usam no Antigo Testamento, como Deus, a presença de Deus, habitava na arca, né? Não é que ela estava na arca, era uma personificação da presença de Deus. Mas hoje, nós vamos falar isso nos últimos tópicos sobre a questão de que hoje nós é que somos a morada do Espírito Santo, ok? Então, vamos também ver no aspecto do Novo Testamento, que acredito que seja um pouquinho mais fácil da gente enxergar a atuação e a ação do Espírito Santo. Bom, o Novo Testamento introduz a dispensação do Espírito, cumprindo-se a promessa de que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, que podia seu Espírito no coração do seu povo, e assim o escrevendo suas leis em seu interior. Isso seria feito nos dias do Messias, o que seria ungido com o Espírito Santo. Por conseguinte, verificamos no Novo Testamento que o Espírito Santo é descrito como operando sobre, dentro e por meio de Jesus Cristo. Desde o princípio até o fim de sua vida terrena, o Senhor Jesus esteve intimamente ligado ao Espírito Santo. Tão íntima foi esta relação que Paulo descreve a Cristo como um Espírito vivificante. O significado aqui não é que Jesus é o Espírito, e sim que ele dá o Espírito e, através do mesmo Espírito, exerce onipresença, ou seja, para o Espírito Santo habitar no homem, na vida do crente, Jesus precisava vir e assim passar por todo esse processo, por toda essa obra, por todo esse plano redentivo que assim ele fez aqui na Terra. Entendeu? Então a gente vai falar um pouco melhor sobre isso mais à frente. Vamos agora também para que o primeiro tópico assim também aborda sobre os nomes do Espírito Santo. Em diversos textos bíblicos nós vemos o nome, né, o Espírito Santo, se mostrando de maneira diferente. Não é que o Espírito muda, mas é que a sua atuação, a sua ação ali no momento é diferente de outra. Então, ele tem várias características que isso revela também a sua personalidade. Vamos lá. Os nomes do Espírito Santo. Ele é chamado de Espírito de Deus. Conforme eu vou falando, vai aparecendo uma referência bíblica aí, tá bom? O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jeová, o Espírito do Deus vivo, o Espírito de Cristo, o Espírito de seu Filho, o Espírito de Jesus, o Espírito purificador, o Santo Espírito da promessa, o Espírito da verdade, o Espírito da vida, o Espírito da graça, o Espírito da glória, o Consolador. Esses são os nomes assim registrados na palavra de Deus, dados ao Espírito Santo. Então a gente vê aqui diversos nomes, mas que identifica uma ação do Espírito Santo.
É isso que a gente vai ver aqui em relação à personalidade do Espírito Santo. Por exemplo, na nossa revista diz assim, ó, o Espírito Santo é uma pessoa divina, possuidor de personalidade, intelecto, vontade e sentimento. As Escrituras revelam que ele possui conhecimento, vontade, inteligência, ele ama, fala, guia, dá testemunho de Jesus e ensina e instrui na verdade. É passível de tristeza e intercede por nós. O bendito Espírito Santo é o outro consolador, prometido por Jesus que seria nosso professor supremo. Então, sua personalidade é indicada pelo fato de que se manifestou em forma visível de pomba, né, registrada em Mateus 3,16, e pelo fato que ele se distingue dos seus dons. Alguns talvez tenham negado a personalidade do Espírito Santo porque ele é descrito não como corpo ou como forma, mas há uma distinção entre uma personalidade e uma forma corpórea, né? Entre um corpo, vamos dizer assim. A personalidade é aquilo que possui inteligência, que possui sentimento, que possui vontade. Isso não requer necessariamente possuir uma forma, né? Possuir um corpo. Por quê? Além disso, a falta de uma não é argumento contra a realidade. Por exemplo, o vento. A gente não vê o vento. Ele não tem forma definida, mas ele é real. Ele existe e é real. Então, e sim, é mais fácil a gente entender, né, ou formarmos um conceito de Deus Pai, de Deus Filho, né, do Senhor Jesus, mas em relação a um conceito claro e correto do Espírito Santo, nós talvez apresentamos certas dificuldades. Talvez seja por dois motivos. Vamos falar aqui. Primeiro, nas Escrituras, as operações do Espírito são invisíveis, são secretas e internas. Segundo, o Espírito Santo nunca fala de si mesmo, nem se apresenta a si mesmo. Ele sempre vem em nome de outro, ele se oculta atrás do Senhor Jesus Cristo e nas profundezas do nosso homem interior. Ele nunca chama atenção para si próprio, mas sempre para a vontade de Deus e para a obra salvadora de Cristo. Como diz em João 16,13, não falará de si mesmo. O Espírito Santo é uma personalidade distinta e separada de Deus. O Espírito procede de Deus, é enviado de Deus, é dom de Deus aos homens. No entanto, o Espírito Santo não é independente de Deus. Ele sempre representa o único Deus operando nas esferas do pensamento, da vontade e da atividade. Mais uma vez, ele é um Deus trino e com 3 personalidades diferentes, né? Nós já aprendemos diversas vezes. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa divina. Então, quem é o Espírito Santo? É uma força? É uma influência? Não, ele não é uma força, ele não é uma influência. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E não podemos contestar a sua divindade. Então, muitas vezes pode surgir um burburinho negando a divindade do Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas têm uma visão distorcida sobre quem é o Espírito Santo. Mas nós vemos aqui que o Espírito Santo, ele é um ser divino. Ele é Deus único. Ele faz parte da Santíssima Trindade. E não só isso, ele é um Deus relacional. Ele é uma pessoa, ele possui vontade, ele possui sentimento, ele possui características que o identificam como, não apenas como Deus, mas também como uma pessoa que quer se relacionar com a sua criação. Então, não podemos contestar a divindade do Espírito Santo. Se nós olharmos profundamente nas passagens do Evangelho, nós vemos como o Espírito Santo agiu na vida de Cristo. No seu nascimento, no seu crescimento, no seu ministério, na crucificação, na ressurreição e na sua ascensão. Foi o Espírito Santo que gerou ali o bebê Jesus em Maria. Foi o Espírito Santo que desceu como pomba, representando ali
nós vamos falar depois sobre os símbolos do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que assim encheu Jesus. Jesus era plenamente homem, plenamente Deus. Jesus, ele é o homem perfeito. E aqui na terra, o maior exemplo e o único exemplo é ele. E o que eu quero dizer com isso é que Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus diz que toda a plenitude de Deus habitava nele. E estava em forma de Espírito, ok? O Espírito Santo estava em Jesus. Era uma atuação que ele estava fazendo. Todas as coisas que Jesus fazia era por conta desse poder do Espírito Santo na vida dele. Jesus era homem, gente. Nós vemos aqui que ele tinha sono, ele tinha fome, ele dormia, ele tinha necessidades como nós temos. Ele foi tentado, ele sofreu todas as coisas e ele morreu, mostrando a sua humanidade. E embora sendo homem, de carne, de osso, ele não tinha pecado algum. Mas ele é a representação, nos mostra como é ser um homem totalmente cheio e pleno do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus estava ali, em Jesus, o acompanhando em todas as coisas. E nós vemos aqui como ele age com aqueles que dão lugar a ele. E Jesus, nós vemos que Jesus, ele sempre estava pronto. E o melhor momento que Jesus desfrutava é quando ele orava a Deus Pai. Mas, voltando a falar aqui especificamente sobre a lição, vamos falar também sobre os símbolos do Espírito Santo, que é no ponto 2. Vamos ler um pequeno trecho da revista de vocês que diz o seguinte: a Bíblia está repleta de símbolos. Por intermédio destes, podemos conhecer melhor uma verdade. Tratando-se do Espírito Santo, os símbolos utilizados em sua referência, conforme comentou o pastor Stanley Orton, abre aspas, são chaves para o entendimento de sua obra em nosso favor. Ou seja, os símbolos representam várias operações do Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo é incorpóreo intangível, como foi mencionado anteriormente, tais símbolos, como imagens, representações ou coisas similares, possibilitam uma compreensão mais clara sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. Então, vamos ver quais são os símbolos aqui registrados na Bíblia. Vamos lá. Primeiro, ele é comparado com água. Mais uma vez, à medida que eu for falando, as referências bíblicas vão estar bem aí na tela, ok? Bom, o poder do Espírito Santo opera no reino espiritual o que a água faz na ordem material. Olha só que legal. Porque a água purifica, ela refresca, ela sacia a sede e torna frutífero o estéril. Ela purifica o que está sujo e restaura a limpeza. É um símbolo adequado da graça divina, que não somente purifica a alma, mas também lhe acrescenta a beleza divina. A água é um elemento indispensável na vida física. O Espírito Santo é um elemento indispensável na vida espiritual. Então, segundo, ele também é comparado como óleo. Ele pode ser visto como uma unção divina. Vamos lá. Dada do alto, o óleo de Deus, que ele ilumina e prepara para o serviço de Deus. Ou seja, o óleo é um símbolo vívido da unção do Espírito Santo. Ok? Terceiro também, ele é comparado como uma pomba. E a pomba é um símbolo memorável, né, do Espírito Santo. Ela representa geralmente a bondade, a inocência, a simplicidade, a doçura, a amabilidade, a paz, a suavidade, a pureza e paciência. No quarto, ele é comparado também com selo. Bom, a impressão do selo dá a entender o quê? Uma relação com o dono do selo e é um sinal seguro de algo que lhe pertence. O que quer dizer? Que os crentes são propriedades de Deus. Pois é. E sabe-se que o são pelo Espírito que neles habita. Por isso que ele é o selo. No tempo de Paulo, eles tinham o seguinte costume, olha só. Por exemplo, o negociante ia ao porto selecionar certa madeira.
Então marcava com o seu selo, um sinal de reconhecimento da possessão. Mais tarde, mandava seu servo com o selo e ele trazia madeira que tivesse a marca correspondente. O Espírito, então, inspira um sentimento de segurança e certeza no coração do crente. Ele é o penhor ou as primícias da nossa herança celestial. Uma garantia da glória vindoura. Glória a Deus. Quinto, ele é comparado a um vento. O vento simboliza a obra regeneradora do Espírito e é indicativo da sua misteriosa operação, independente, penetrante, vivificante e purificante. Acredito que não foi só eu quando escuta o Espírito Santo comparado a um vento, lembra rapidamente daquela passagem, né, de Nicodemos, quando ele foi encontrar-se com Jesus. Quando ele faz questionamentos a Jesus, e Jesus fala que ele deve nascer de novo, que só pode ir para o céu, aquele que nasce do Espírito, né? E eles discutem ali. Então, Jesus ele fala que o Espírito ele é como um vento, não se sabe de onde vem e também não se sabe para onde vai. Então, ou seja, aqui está mostrando como que o Espírito Santo age, como que ele é poderoso, como que ele vem de uma maneira inexplicável, no sentido que ele é independente, que ele é vivificante, que ele é purificante. Então, sexto, ele é comparado com fogo. O fogo ilustra a limpeza, a purificação, a intrepidez ardente e o zelo produzido pela unção do Espírito. O Espírito é comparado ao fogo, porque o fogo aquece, ilumina, espalha-se e purifica. Então, nós vemos aqui os símbolos do Espírito Santo, nós vemos aqui as suas diversas operações, a forma como ele age e como que os nomes deles, né, os símbolos são identificados, assim mostrando as suas atuações diferentes, né, ações na vida e na vida do homem e no mundo. Mas o que nós podemos aqui tirar de mais precioso é como o Espírito Santo, ao mesmo tempo que ele comunica conosco, né, as suas atuações, aqui nós vemos, mas ele é um Deus também transcendente. Então, isso aqui sobre a sua pessoa, sobre a sua personalidade, sobre a sua obra, é algo que a gente está aqui falando, vamos dizer assim, como uma parte, uma pequena parte, uma porcentagem da sua totalidade. E, de fato, não temos como exaurir, não apenas esse tema, como a pneumatologia, aqui hoje, mas também não temos como exaurir tudo que o Espírito Santo é, mas apenas o que ele revela a nós. E é sobre isso que eu quero falar mais para vocês, sobre o Espírito Santo na vida do crente. Nós vemos aqui na revista de vocês que está separado em dois tópicos, né? Os últimos 2 tópicos, que fala sobre o Espírito Santo e a santificação, e fala sobre a morada do Espírito Santo. Mas eu preferi, assim, achei melhor juntar esses 2 tópicos, porque eles são muito próximos, digamos assim, né? Um é dependente do outro. Então, eu coloquei como 3º tópico, com o título O Espírito Santo na vida do crente. Vamos lá. Mas antes de falar atualmente na vida do crente, a gente tem que entender uma coisa. Que o Espírito Santo, ele só vai habitar naquele que passou pelo processo da conversão, né? Porque a tarefa do Espírito Santo na presente etapa da história da salvação é o seguinte: levar ao mundo a convicção, purificar o crente mediante o sangue de Cristo, no novo nascimento, tornar real na vida do crente o pronunciamento jurídico da justificação já feita por Deus e revestir o crente de poder, a fim de que este possa ajudar no processo de santificação de outras pessoas por meio da proclamação do evangelho ao descrente e da edificação do crente. Então, com a conversão
e o recebimento do Espírito Santo, o cristão passa a ser templo dele. Mas antes de a gente entender sobre que o crente é templo do Espírito Santo, primeiro a gente precisa fazer uma reflexão. Nós vemos aqui, se a gente comparar uma revista, como que ela foi dividida de forma muito inteligente. De forma, de fato, que ocorre o processo na vida do homem. Sobre a Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é verdade. Ela é a base da nossa fé, nossa única regra de fé e prática sobre quem Deus é, sobre o porquê nós somos criados, ou seja, sobre Deus e sobre nós que somos criaturas de Deus, sobre o pecado, sobre a realidade do pecado, que significa a queda, que isso prejudicou toda a criação. E é por isso que na próxima lição falou sobre quem é Jesus Cristo e depois sobre a salvação. Por quê? Porque a gente precisa entender que o que está sendo ensinado aqui, a Bíblia como lição, é a verdade. Ela não muda, ela é eterna. Segundo, que nós temos um Deus que criou todas as coisas. E mesmo que alguém diga, eu vivo sobre as minhas próprias custas, eu vivo, não importa. Todos vivemos sob as regras de Deus. E não importa o que façamos, todos nós um dia estaremos diante deste juiz e daremos conta de todas as nossas obras. E nós vemos a realidade do pecado, como isso nos manchou, como isso nos afastou de Deus e prejudicou não apenas nós, seres humanos, mas toda a criação. Por isso que ela clama pela manifestação dos filhos de Deus. Então, nós vemos também a nossa redenção em Jesus Cristo, sobre a obra salvífica de Jesus e sobre a urgência da salvação e do nosso arrependimento. E por que essa lição de número 7 fala sobre o Espírito Santo? Porque ele é o agente que opera isso em nós. Ele é o agente que opera o nosso querer. Ele é aquele que, pelo lavar regenerador dele, o amor de Deus é derramado em nossos corações, como diz a palavra. Porque ele é o Espírito que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Este é o Espírito Santo de Deus. Então, a gente tem que entender que o Espírito Santo ele vai habitar naquele que, primeiramente, porque o Espírito Santo, nós vemos que ele vem aqui para revelar Jesus Cristo. Nós vemos que é como se ele fosse um holofote para Jesus. Ele não reflete a si mesmo, ele reflete a Jesus. Ou seja, ele vai habitar naquele que está em Cristo, naquele que nasceu de novo, naquele que entregou a sua vida a Jesus, naquele que tem Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, como autor e consumador da sua fé. Então, reflita nesta manhã. Nas últimas lições, tivemos aulas maravilhosas, abençoadoras, aulas confrontadoras, aulas que nos abençoam de tal maneira e que vocês não podem esquecer de todo o ensino que tem sido derramado a vocês. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque eu parei para trazer vocês para reflexão. Porque, gente, não adianta vocês inculcarem intelectualidade ou todo o conhecimento na cabecinha de vocês se vocês não produzirem isso na sua vida diária, se isso não fazer efeito naquilo que vocês fazem, na forma como vocês pensam, no que vocês falam, aonde vocês estão. Se isso não mudar a vida de vocês, todo o ensino que vocês estão ouvindo, e muitas vezes vocês falam, não vão servir de nada. Se vocês não estão sendo atentos ao que o Espírito Santo tem sido, tem diluído, tem mostrado a cada um de vocês. Então, a pergunta que vocês devem fazer nesta manhã, eu não estou perguntando se você faz parte de um ministério, se você faz parte de uma igreja, não estou perguntando se você leu o seu devocional, eu estou perguntando se você já está em Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da sua vida. Se você se arrependeu dos seus pecados, se você voltou o seu coração para Deus. Se você decidiu viver uma vida diferente, é com você que eu estou falando.
Não estou perguntando se seus pais são crentes, se você faz alguma coisa na igreja, se você já se batizou. Eu não estou perguntando isso. Eu estou pedindo para você reflita. Como o apóstolo Paulo sempre dizia, examinai-vos a vós mesmos. Se estáis na fé, se estáis em Jesus Cristo. Isso que eu estou falando não está no meu script, ok? Eu estou falando isso aqui porque eu preciso que o Espírito Santo conduza essa aula e faça você refletir sobre a sua vida diante de Deus. Gente, a salvação é urgente. É urgente. E hoje é o tempo de nós nos voltarmos, de nós nos arrependermos e derramarmos as nossas vidas diante desse Deus tão bondoso. Viver para Jesus, gente, não é chato, não. Pelo contrário, é uma alegria. Como diz Paul Washer, uma das frases que eu acho maravilhosa, eu acho linda, inclusive eu tenho ela no meu status do WhatsApp, que diz que qualquer beleza que este mundo, qualquer delícia que este mundo possa me oferecer, nada se compara. Nada é melhor do que a poda de Cristo. Nada é melhor do que a Jesus. Sem Jesus nós não somos nada. E é por isso que eu quero dizer que o Espírito Santo veio para tornar Jesus real nas nossas vidas. Então, eu quero te levar a entender como o Espírito Santo age na vida daqueles que já estão em Jesus. Ok? Como ele age na vida do crente. Repetindo, com a conversão e o recebimento do Espírito Santo, o cristão passa a ser templo dele. O corpo do cristão é a casa de Deus. Ele passa a habitar através do seu Espírito na vida daquele que se converteu a Cristo. Vamos ler então em João 14, 22 a 23. Você pode acompanhar comigo que eu vou ler aqui, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia. João 14, 22 a 23. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viveremos para ele. E faremos nele morada. Note aqui, gente, que Judas, ele estava preocupado com a sua expectativa de ver Jesus se revelar como herói de Israel. Se você ler todo o contexto dessa passagem, era isso que muitos discípulos esperavam, né? Muitas pessoas esperavam que ele seria o herói de Israel e iria assumir o trono ali mesmo, naquela época. E ele fica sem entender a afirmação do Senhor no verso anterior, no 21, de que se manifestaria apenas aqueles que demonstrassem amor por ele, pela obediência aos seus mandamentos. Então, desesperado, né, ele perguntou, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? A resposta do Senhor Jesus reafirma o padrão de amor que ele espera de nós, que é por meio de uma submissão consciente e deliberada à sua palavra. Mas o Senhor acrescenta algo impressionante como resultado de uma vida de integridade com a palavra. Abre aspas. Ele diz assim, e nós viremos para ele e faremos nele morada. É isso mesmo que você acabou de ler. Deus escolheu você para ser a sua habitação. E a palavra morada nesse texto é moner, que significa lugar permanente, habitação e lar. Talvez você esteja pensando assim, como assim em mim? Como assim? Tanto lugar, mas por que eu? Como diz em João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, ao nascer de novo, seu espírito foi recriado, seu coração novo se fez e o Senhor colocou o seu Espírito Santo dentro de você. Lembra-se do que escreveu Ezequiel.
36, 26 e 27 diz assim, ó, abre aspas. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Vamos ler também em 2 Coríntios 6, 16, que diz o seguinte. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ei, nós somos povo de Deus. Você entende a seriedade dessa afirmação? É claro que é um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Você se enche de temor ao ouvir isso? Que nós somos povo de Deus? Que nós devemos ser morada do Espírito de Deus? Se a gente lê no Antigo Testamento como Deus separou o povo de Israel, que o povo devia não se contaminar, não ser como as outras nações, nem tampouco se misturar com elas. Não podia haver casamentos com outros povos, o povo vivia sob a lei de Deus dada por meio de Moisés. Deus escolheu o povo de Israel para mostrar que ele quer um povo seu, um povo zeloso e de boas obras. Deus é único. Então, como seu povo, também devemos ser únicos no sentido de andarmos como ele quer, como propriedade dele. Ei, é ele que tem direito sobre as nossas vidas. Não importa, mais uma vez eu vou repetir, se uma pessoa crer em Deus ou não crer em Deus. De qualquer maneira, todos nós um dia nos encontraremos com ele. Seja para dizer, venham, sejam benditos, filhos de meu Pai. Ou vão, fiquem à minha esquerda. Sejam condenados. Mas todos nós um dia nos encontraremos com o Senhor. E Ele é o que tem direito sobre nossas vidas. Vamos ler mais um texto bíblico de 1 Coríntios 6, 19 a 20. Ouça só. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Eita, que isso é forte. Nós não somos de nós mesmos. Vocês não são de vocês mesmos. Porque nós somos feituras de Deus, criados para Ele. Criados para boas obras, para a glória de Deus. Esse é o nosso propósito, gente. E Ele preparou tudo para que andássemos em sua vontade. Reflita e pergunte a si mesmo. Eu sou uma casa habitada ou uma casa abandonada? O Espírito Santo é um visitante ou um habitante em mim? Eu não estou perguntando ou me atendo com que você tenha visitas do Espírito Santo. Se em algum culto você sentiu um arrepio, você sentiu alguma coisa diferente, você fez alguma coisa, eu não estou perguntando isso. O que eu estou dizendo é que o Espírito Santo não quer ser apenas um visitante. Ele não quer ir de vez em quando, não quer te mostrar algumas porções. Não é isso que Ele quer. Ele quer habitar em você. E nós, como morada do Espírito Santo, devemos agir como o nosso Senhor conduz. Como diz em Romanos 8, 5 a 8, olha só. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, a mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz.
A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Vamos ler o versículo 13 e 14 que diz o seguinte: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que eu quero dizer com isso é que demonstramos que estamos no Espírito quando estamos fazendo e sendo aquilo que Deus se agrada. E como sabemos o que agrada a Deus? Através da palavra de Deus. Aqui ele revela a sua vontade. Como vamos saber que estamos no caminho? Se estamos andando semelhantes a Cristo. Então eu pergunto a você, se pergunte a si mesmo. Nós estamos vivendo todos os dias na condução do Espírito Santo? Lembre-se de uma coisa. Cristo é moldado em nós conforme crescemos em santidade, ok? Então não adianta eu dizer que eu quero parecer com Cristo, eu quero ser como Cristo, se eu não vou atrás disso. Se eu não labuto, se eu não busco as coisas que agradam a Deus. Não adianta eu querer crescer para ser com Cristo se eu não paro para ler a Bíblia. Se eu não tenho prazer em Ele estar na palavra de Deus. Se eu não tenho tempo para orar. Como que eu vou crescer? Como que eu vou me parecer com Jesus Cristo? Como que o Espírito Santo vai gerar Cristo em nossas vidas se a gente não faz aquilo que é o básico, que de fato é o básico, mas é o essencial? Nós dependemos disto, de palavra e de oração, gente. A gente não pode brincar de ser crente, não pode brincar com a nossa carne. Não podemos dar brecha para o inimigo, porque o inimigo anda ao redor de vocês todos os dias. Quantas vezes vocês são tentados? Quantas vezes vocês estão no celular e muitas vezes fazem aquilo que não agrada a Deus? Eu estou falando com você. O Espírito Santo sabe de todas as coisas, ele sonda os nossos corações. Porque a forma como agimos, quando ninguém está vendo, o Espírito Santo sabe disso e se entristece se estamos fazendo aquilo que não agrada a Ele. E é por isso que Ele geme por nós. É por isso que Ele clama para que nós vivamos uma vida que agrada a Ele. E a santificação, gente, é uma necessidade, urgência. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá Deus sem santificação, sem mudança de vida. Ninguém verá Deus. Pois, como diz Mateus, os puros, bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Como você quer ser puro se você não medita nas Escrituras? Como você quer ser um jovem, uma jovem, ministros da palavra, embaixadores de Cristo, se vocês não tiverem tempo com oração, com a palavra? Se nós não nos atentarmos para que os nossos pastores, para que os professores de vocês, os líderes espirituais de vocês vêm fazendo? É chato, né, mandar um feedback? É chato, né, a gente cumprir as coisas do relatório individual. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Por que eu tenho que fazer isso? Para quê? Por que há tanto questionamento no seu coração? Por que há tanta dúvida? Você não está vendo que é Deus que está trabalhando para que você cresça? Para que você seja um homem, uma mulher de Deus? Não é chato ser um cristão, não. Você acha que a vida que os artistas postam no Instagram, nas redes sociais é legal? É tudo mentira, gente. Meninas, a beleza que essas mulheres mostram é mentira. Várias pesquisas constatam que essas mulheres, elas possuem depressão. Mulheres tentam o tempo todo suicídio e são, como diz a mídia, belas, com o corpo perfeito, com a casa perfeita, com tudo perfeito, com tudo aquilo, e mas ainda assim, não é isso que faz uma vida feliz, mas é uma vida cheia do Espírito Santo, é uma vida em Jesus Cristo. É Ele que pode dar uma vida abundante a todos nós. Então, eu quero convidar você neste momento, enquanto eu vou finalizando a lição, para que você possa ofertar, para que você possa ser um abençoador da casa de Deus.
Aí abaixo está aparecendo os meios que você pode ofertar, o Pix, o PicPay, as contas bancárias. Oferte a Deus de coração, dê o seu melhor. Não deixe de ser o abençoador, não dê murmurando ou reclamando. Tudo o que você tem foi o Senhor que te deu. Seja o abençoador e que Deus assim possa te recompensar graciosamente. Continuando na revista, enquanto vocês vão ofertando, o que então quer santificar? É pôr à parte, é separar, é consagrar, ou dedicar uma coisa. Alguém para uso estritamente pessoal. Nós fomos separados por um Deus santo para ser seu povo santo. Glória a Deus. E isso não significa que a gente vai ser perfeito, ok? Isso não significa que a gente vai ser perfeito. Mas eu não posso ser aquela desculpa. Você sabe, né, que eu não sou perfeita, você sabe, né? Então, assim, vai esperando que eu vou. Nossa, né, eu vou. Ai. Não é pra gente ter uma desculpa, pra gente não buscar sermos perfeitos como Ele é. Não que seremos como Ele enquanto estamos aqui na Terra. Quando a palavra diz que Deus é santo, é que Ele é sem pecado, mas nós quer dizer que somos separados para as boas obras. Aqueles que estão inscritos não ficam felizes quando pecam. Eles se entristecem, porque estão entristecendo o seu Deus, o seu Senhor. Se a gente vive na prática do pecado e não se entristece, é porque o nosso coração, porque estamos longe de Deus. E a gente precisa ir até Deus, correr até Ele, e se arrepender, e se humilhar diante de Deus. Então, somente, né, na eternidade, seremos como Ele é e veremos como Ele é. Mas a questão não é essa, a questão é o que estamos fazendo para sermos semelhantes a Cristo. O que eu faço para crescer em santidade? Eu estou sendo santo? Eu estou separando das coisas deste mundo? Como está o meu relacionamento com o Senhor? O Espírito Santo é um amigo? Eu o conheço? Eu tenho intimidade com o Espírito Santo? Eu estou crescendo? Faça essas perguntas a si mesmo. Eu estou crescendo em intimidade ou continuo estagnado? Ou eu vivo de altos e baixos? Eu vivo uma vida espiritual inconstante. Uma semana eu estou bem, no culto eu estou bem, aí depois na semana eu estou mal. Eu faço tudo aquilo que não tem que fazer. Aí eu de novo prometo no domingo, Senhor, nessa semana vai ser diferente, Senhor. Nessa semana eu vou parar de ficar no meu celular o tempo todo. Eu vou parar de fazer isso, Senhor. Nessa semana vai ser diferente. Aí você faz de novo. Ou talvez você vive acomodado, preguiça de orar, de ir até Deus. Você se acostumou do jeitinho que você está. Mas o Espírito Santo, Ele é o que produz em nós o desejo. Mas nós temos a nossa responsabilidade. Cabe a nós o esforço em crescermos em santidade, em intimidade com o Senhor. Cabe a nós mortificarmos a nossa carne. Cabe a nós vencermos os pecados, porque Deus, Ele nos dá o poder pelo Espírito Santo. Você já venceu todos os seus pecadinhos? Você tem lutado contra os pecados do seu coração? Você tem pedido ao Espírito Santo, Senhor, revela para mim aquilo que não lhe agrada. Como diz o salmista, Tu que me sondas e me conheces, vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Como diz John Wesley, a conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. E é uma luta entre a carne e o espírito. Mas o pecado não tem mais poder sobre aqueles que estão em Jesus Cristo. Ei, pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos dizer não ao pecado. Nós podemos vencer o pecado, pois aqueles que estão em Jesus não vivem mais sobre o poder do pecado. Não vivem mais escravos do pecado. A gente pode vencer o pecado. Embora nós somos falhos, gente, sim. Mas nós não devemos acostumar em entristecer o Espírito Santo. Ao pecarmos, nós devemos ir até Deus. Nós devemos pedir, Deus, me ajude que essa semana eu não venha errar nisso de novo. Senhor, molde meu coração segundo a Tua vontade. Que eu seja segundo o Teu coração. E é assim, é uma luta. O problema é a gente ficar apático e não sentir nada, e não achar que não tem nada a ver, e viver a nossa vida como se Deus não existisse. Não é isso que Deus quer para mim e para você. Não é isso que Deus quer para você, juvenil. Não é isso que Deus quer para você. Então,
Olha o que ele diz em Apocalipse 3:20. Ouça só. Medita comigo aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Alguns acham que essa passagem está falando sobre evangelização, né? Das pessoas falarem e assim que as pessoas precisam abrir o coração, entregar a vida de Jesus. Ok, tá, pode ser, mas não é isso. O contexto deste texto não tem nada a ver com isso. Aqui Jesus está falando, Deus está falando à igreja, ao seu povo, a mim, a você. O Senhor está dizendo aqui, ó, ei, eu quero cear com você, eu quero comer com você. E comer à mesa tem a ver com intimidade. Ou seja, olha só que coisa maravilhosa. Deus está batendo na porta e Ele quer cear conosco, Ele quer ter intimidade comigo e com você. Ele deseja se revelar a mim e a você. Ele quer te levar para lugares mais altos. Mas Deus se revela de acordo com o tamanho da nossa fome, gente. Deus está te chamando para o nível de intimidade maior. Você tem sido sensível ao chamado do Espírito Santo? Da pessoa do Espírito Santo que quer se relacionar conosco? Senhor, agora não, você está me chamando agora, eu tenho... Olha a minha agenda, Senhor, está cheia, olha o tanto de coisa que eu tenho que fazer, agora não. Depois, tá? Depois. Ah, não, Senhor, agora, eu estou me arrumando, eu tenho que sair, meus amigos estão batendo na porta, eu tenho que sair, Senhor, agora você está me chamando? Agora não. Senhor, agora tá passando o meu programa favorito. Aquele filme, Senhor, aquele série que eu estava esperando há um tempão, ela estreou. Ela tá aparecendo agora, Senhor, agora não. Tá, não deixa para depois? Vamos? Não deixa para depois? São tantas coisas que competem com o Senhor. Talvez eu citei algumas situações aqui, mas muitas delas são até boas, algumas são até legítimas. Isso é verdade. Mas como nós negligenciamos o Senhor por tão pouca coisa? Mostra a nossa prioridade. Agora não dá para falar contigo, Senhor, pois eu tenho as minhas coisas para fazer. Você está vendo que eu tenho coisas para fazer? As minhas. E o Senhor sabe como elas são importantes. E eu escolho ignorar o chamado de Deus. Nós colocamos o relacionamento com o Espírito Santo como segundo plano, como terceiro plano, como quarto plano. Ou até nós tiramos ele do nosso plano, da nossa agenda. Mas hoje, escolha fazer diferente. Hoje é o dia que Deus quer libertar você. O Espírito Santo agora está sondando seu coração. Ele está te mostrando coisas que você precisa largar. Coisas que você sabe que você precisa rejeitar. Que você precisa soltar do seu coração para que você tenha um nível de intimidade com Ele. O Espírito Santo está sondando seu coração também e te mostrando o que você tem que fazer. Ei, não tem como a gente ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus se a gente vive uma vida que não agrada a Ele, uma vida de pecado. Deus, Ele quer se revelar a nós. Você fala assim, mas Amanda, tem dia que está difícil. Eu sei. Ninguém disse que é fácil não, meu povo. É difícil, é uma luta. É por isso que a gente vai para o céu assim, lutando todo dia contra a nossa carne. Mas ei, eu tenho uma resposta para te dar. Deus, Ele não nos deixa só. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, enviou o Consolador. Você não está sozinho. Além de você ter, principalmente, o autor da sua vida, como o seu conselheiro pessoal, como seu professor, como seu guia, como seu Deus, como seu Senhor. O Espírito Santo também te dá pessoas para te ajudar. Peça ajuda se for preciso. Mas não fique estagnado, não fique estagnada. Deus está nos chamando para um relacionamento mais íntimo e pessoal com Ele. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida com Deus? O seu relacionamento com Deus? Ele
não quer que você viva de altos e baixos, mas Ele quer que você viva uma vida abundante e plena nele. Não aceite viver na mornidão espiritual, na frieza espiritual. Acorda, levanta-te dentre os mortos. O Senhor está te chamando para lugares mais altos. Não seja apático. Não aceite o estado que você está. Deus, Ele está te chamando para um nível mais alto. Para que você seja, juvenil, uma testemunha de Cristo fiel neste mundo. Aleluia! Não fique inerte, mova-se. Clame a Ele, invoque a Ele neste dia. E com certeza, Ele ouvirá. Pois Ele habita aonde tem os corações quebrantados e contritos. Olha o que diz para finalizar. Jeremias 29, 12 a 13. Então, me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Vou finalizar com esse texto. E eu quero te convidar a orar. Eu não quero orar por você, eu quero orar com você. Ora comigo. Feche seus olhos aí. Reflita sobre sua vida diante de Deus. Ore neste momento. Fale com Deus neste momento. Peça para que Deus te revele aquilo que você precisa fazer. Senhor, meu Deus maravilhoso, nós louvamos ao Teu nome mais uma vez, por essa oportunidade e privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui em torno da Tua Palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor falou conosco mais este dia. E eu oro por cada um que está assistindo essa aula. O Senhor sabe quem são. O Senhor conhece no íntimo. O Senhor conhece no profundo. O Senhor sonda. O Senhor sabe quem são. E é por eles que eu oro. Eu oro para que o Senhor venha fazer uma obra grandiosa e transformadora na vida de cada um dos juvenis. Eu oro para que o Senhor possa levá-los a uns lugares de intimidade com o Senhor. Para que eles sejam jovens, destemidos, unçados na fé, cheios do poder de Deus. Santos neste mundo, que negam o pecado, que vivem uma vida plena no Espírito, que não aceitam qualquer migalha que este mundo possa oferecer, mas sabendo que vale a pena ser fiel. Vale a pena viver para Jesus. Há recompensa para aqueles que são fiéis. E há maravilhas escondidas no Senhor que está prontos a derramar aqueles que o buscam. Então, Senhor, neste dia nos leve a ter uma fé mais firme no Senhor. A conhecermos o Espírito Santo de fato quem Ele é. Revele a nós um pouco mais de Ti. Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações e nos direciona a conhecermos a Ti, a vermos algo novo, pois nós somos moradas Tua, nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido por Deus. Nós somos separados para anunciar as boas obras. Em nome de Jesus, que o Senhor tire a tristeza de corações que estão aflitos nesta manhã. Que o Senhor tire a apatidão, todo sentimento depressivo, todo sentimento de solidão. Mostre a cada um deles que Tu és um Deus real, que Tu és um Deus vivo, que operou no passado, mas que opera hoje. Aleluia, Deus, se mostre cada vez mais a nós e faça uma obra grandiosa na vida de todos nós. Continua usando e abençoando cada um dos professores desta classe. Nos dê um final do dia abençoado, que todos nós possamos servir a Ti de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém.